Maria encarou a fachada imponente do asilo Golden Horizon, uma estrutura majestosa de pedra que contrastava fortemente com o tumulto de emoções que enchia seu peito. Era uma manhã ensolarada, mas uma fina névoa pairava sobre o edifício, como se a própria atmosfera compartilhasse o peso da decisão que ela estava prestes a tomar. Com um suspiro trêmulo, Maria se voltou para a porta de entrada e deu um passo hesitante para dentro. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Sua mãe, Laura, havia sido seu porto seguro, a mulher que a guiara por todos os desafios da vida, mas agora, Alzheimer estava roubando sua mãe aos poucos. A mulher que um dia conheceu já não estava presente. Cada dia era uma lenta deterioração da memória, uma perda de identidade. Maria havia cuidado de Laura o melhor que pôde nos últimos anos, mas as demandas da doença haviam se tornado insuportáveis. Seus amigos e familiares haviam sugerido o asilo como a melhor opção. Era seguro, com enfermeiros treinados, mas, para Maria, era uma admissão dolorosa de que ela não podia mais cuidar de sua mãe como gostaria. Enquanto Maria caminhava pelos corredores limpos do asilo, ela sentiu uma onda de tristeza e culpa. Passou por portas com nomes de residentes escritos e viu expressões vazias olhando para ela. Ela se perguntou se Laura acabaria assim, uma sombra de quem costumava ser. Finalmente, Maria chegou ao quarto que seria o novo lar de sua mãe. Laura estava sentada na cama, olhando para uma fotografia antiga, sua expressão distante. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas enquanto ela se aproximava da mãe e a abraçava com carinho. "Como você está, mãe?" perguntou Maria, sabendo que as palavras provavelmente se perderiam no abismo da memória de Laura. Laura sorriu fracamente e segurou a foto que tinha nas mãos. "Esta é você quando era criança, não é?" Sua voz era frágil, mas havia uma centelha de reconhecimento nos olhos enevoados. Maria segurou a mão de sua mãe, tentando conter as lágrimas. "Sim, mãe, essa sou eu. E você também está na foto. Era um dia feliz, lembra?" A mãe de Maria assentiu, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Maria sabia que sua mãe não lembrava mais dos detalhes, mas a conexão ainda estava lá, mesmo que fosse frágil como uma teia de aranha. À medida que o dia se transformava em noite, Maria deixou o asilo com um coração pesado. Ela ainda lutava para aceitar a decisão que tomara, mas sabia que era a única opção para proporcionar cuidados adequados à sua mãe. A história de Laura e Maria estava apenas começando, uma jornada de perda, memória e busca desesperada pela conexão que um dia fora tão forte. E, no fundo de sua alma, Maria estava determinada a preservar o amor que ainda restava, não importasse o quão tênue fosse o fio que os unia. Os dias passavam devagar no asilo Golden Horizon, e Maria visitava Laura sempre que podia. Ela estava determinada a permanecer ao lado de sua mãe, mesmo que isso significasse testemunhar a deterioração contínua de sua memória. Naquela tarde, quando Maria entrou no quarto, encontrou Laura olhando para fora da janela, seus olhos perdidos na paisagem que se estendia além das paredes do asilo. Ela se virou lentamente para Maria quando ouviu a porta se abrir, seu olhar demorando-se por um momento antes de finalmente reconhecê-la. "Maria, é você, não é?" Laura murmurou, lutando para encontrar a certeza em sua voz vacilante. "Sim, mãe, sou eu", respondeu Maria com um sorriso gentil. "Como você está hoje?" Laura suspirou, como se buscasse as palavras em meio ao emaranhado de seus pensamentos fragmentados. "Não consigo me lembrar. Sinto-me tão perdida." Maria sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão com ternura. "Eu sei, mãe. Estou aqui para ajudá-la a encontrar seu caminho, mesmo que ele esteja um pouco confuso agora." Laura apertou a mão de Maria e, por um breve momento,
uma faísca de conexão passou por seus olhos nublados. Você sempre esteve aqui para mim, não é? Desde que eu era uma menina. As palavras de Laura tocaram o coração de Maria, e lágrimas encheram seus olhos. Sim, mãe, sempre estive e sempre estarei. No entanto, aquele momento de lucidez logo se desfez, e Laura voltou a olhar pela janela, perdendo-se mais uma vez em suas próprias memórias distantes. Maria sabia que esses momentos eram efêmeros, mas ela se apegava a cada um deles como a luz bruxuleante em uma noite escura. Nos dias que se seguiram, Maria se esforçou para encontrar maneiras de reconectar com sua mãe. Ela trouxe fotografias antigas, contou histórias de sua infância e até mesmo cantou canções que costumavam cantar juntas. Às vezes, essas tentativas rendiam pequenos sorrisos ou momentos de lucidez, e Maria sentia uma pontada de esperança. No entanto, havia momentos de dor intensa. Laura se esquecia do nome de Maria e não reconhecia mais o rosto de sua filha. Esses momentos eram como punhais no coração de Maria, mas ela continuava a visitar, acreditando que, em algum lugar dentro da mãe, o amor que compartilhavam ainda existia. Os meses passaram desde que Maria colocou sua mãe, Laura, no asilo Golden Horizon. A rotina das visitas se tornou uma parte essencial de sua vida, uma âncora que a ligava à mãe à medida que as memórias de Laura desapareciam cada vez mais. Maria estava determinada a fazer o melhor para sua mãe, mas os desafios da doença de Alzheimer eram implacáveis. Naquela tarde, quando Maria chegou ao quarto de Laura, encontrou-a inquieta. Sua mãe parecia confusa e angustiada, incapaz de encontrar palavras para expressar seu desconforto. Maria se aproximou com cuidado, tentando acalmar sua mãe. Mãe, o que está acontecendo? Como posso ajudar você hoje? Maria perguntou, preocupada. Laura balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Eu não sei. Sinto que estou perdendo algo importante. Maria se sentou ao lado de sua mãe, segurando sua mão e tentando entender o que ela estava sentindo. Mãe, você não está sozinha. Estou aqui com você, e sempre estarei. O que você sente falta? Laura fechou os olhos, tentando encontrar palavras. Eu sinto falta de algo que não consigo nomear. É como se fosse uma parte de mim que desapareceu. Essas palavras partiram o coração de Maria. Ela compreendia que a mãe estava perdendo não apenas suas memórias, mas também uma parte fundamental de sua própria identidade. A sensação de impotência a consumiu enquanto tentava encontrar uma maneira de acalmar Laura. Os dias se tornaram uma montanha-russa emocional para Maria e Laura. Às vezes, havia momentos de alegria e risos, quando a mãe recordava fragmentos de histórias antigas ou canções de infância. Outras vezes, havia confusão, frustração e raiva, à medida que Laura lutava para se comunicar ou para compreender o mundo que a cercava. Maria também começou a se envolver mais com os outros residentes do asilo, percebendo que muitas famílias compartilhavam experiências semelhantes. Ela se uniu a um grupo de apoio formado por outros cuidadores e familiares, compartilhando histórias e estratégias para lidar com a doença de Alzheimer. À medida que o tempo avançava, Maria mergulhava mais profundamente na jornada de cuidar de sua mãe, Laura, que enfrentava os desafios implacáveis da doença de Alzheimer. A cada visita ao asilo Golden Horizon, Maria experimentava uma gama variada de emoções, mas um determinado dia trouxe um raio de esperança. Era uma manhã ensolarada quando Maria chegou ao asilo, trazendo consigo um pequeno álbum de fotos e um violão. Ela sabia que tinha que encontrar maneiras criativas de se conectar com a mãe, de trazer de volta pedaços das memórias que pareciam ter se perdido para sempre.
Dentro do quarto de Laura, Maria começou a mostrar as fotos antigas. Ela apontava para imagens de momentos felizes da infância, das férias em família e dos aniversários. A mãe olhava para as fotos com interesse, seus olhos ocasionalmente se iluminando com o reconhecimento. "Isso é você, mãe", disse Maria, apontando para uma foto de uma Laura jovem, sorrindo ao lado de sua filha pequena. Laura sorriu, um lampejo de lembrança atravessando seus olhos. "Sim, lembro-me. Você sempre foi tão alegre." Maria então pegou o violão e começou a tocar algumas das músicas que costumavam cantar juntas. A mãe balançou a cabeça ritmicamente, acompanhando a melodia com um leve movimento dos lábios. Era como se a música tivesse o poder de transcender a barreira da doença, trazendo de volta um vislumbre da conexão que compartilhavam. O momento musical trouxe um sorriso aos rostos de ambas. Foi um momento de triunfo, uma vitória sobre a escuridão que a doença muitas vezes trazia. Maria sentiu-se encorajada a continuar explorando diferentes maneiras de estimular a memória de sua mãe. Nos dias que se seguiram, Maria trouxe mais objetos que evocavam memórias. Ela trouxe livros favoritos da infância de Laura, roupas antigas e até mesmo alguns brinquedos antigos. Cada objeto parecia ser uma peça do quebra-cabeça da memória de sua mãe, trazendo momentos fugazes de clareza. Laura também começou a criar uma rotina com Maria. Elas passavam o tempo juntas, ouvindo música, contando histórias e olhando as fotos. A cada visita, Maria podia ver a mãe se tornando mais receptiva, como se as sementes das memórias estivessem começando a brotar. Os meses se transformaram em anos, e a jornada de Maria e sua mãe, Laura, continuou em meio aos altos e baixos da doença de Alzheimer. Maria aprendeu a abraçar as pequenas vitórias, a encontrar beleza nas memórias fugazes que surgiam em momentos preciosos. No entanto, o capítulo final dessa história estava se aproximando, trazendo consigo uma despedida dolorosa. Naquela manhã, quando Maria chegou ao asilo, percebeu uma mudança sutil na mãe. Laura estava mais quieta do que o habitual, seus olhos vagando para um lugar distante. Maria a abraçou gentilmente e sentou-se ao lado dela. "Como você está, mãe?" Maria perguntou, preocupada com a aparência cansada e distante de Laura. Laura olhou para Maria. Por um breve instante, seus olhos se encheram de tristeza e reconhecimento. "Maria, minha filha." As palavras eram um lembrete doloroso de como a doença havia afetado a mãe de Maria. Mas, naquele momento, Maria estava determinada a estar ao lado dela, não importava o que viesse a seguir. À medida que os dias se transformaram em semanas, Laura começou a piorar rapidamente. Ela se tornou cada vez mais frágil, seu mundo se reduzindo a flashes intermitentes de lembranças e confusão. Maria estava ao lado dela a cada passo do caminho, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto e compartilhando canções que costumavam cantar juntas. A doença finalmente roubou a capacidade de Laura de falar, e ela se tornou uma presença tranquila, presa em um mundo de memórias fragmentadas. Maria estava determinada a estar lá, segurando sua mão, mesmo quando a mãe já não podia expressar o que sentia. E então, em um dia de primavera, quando o sol derramava sua luz suave sobre o asilo, Laura fechou os olhos e partiu silenciosamente. Maria estava ao lado dela, suas lágrimas caindo sobre a mão fria de sua mãe. Foi uma despedida dolorosa, mas também um alívio. A mãe de Maria estava finalmente livre do sofrimento da doença que a havia roubado de suas memórias e da capacidade de se comunicar. Maria sabia que, embora o corpo de sua mãe tivesse partido, o amor e as lembranças que compartilharam permaneceriam em seu coração para sempre. A história de Maria e Laura, cheia de perda, memória e busca por conexão, chegava a um fim.
Maria tinha enfrentado desafios inimagináveis, mas também havia encontrado beleza nas lembranças compartilhadas com sua mãe. Agora, enquanto olhava para o rosto sereno de Laura, ela sabia que era hora de seguir em frente, levando consigo o amor e as lições que aprenderá ao cuidar de sua mãe.